Olá candidata, tudo bem com vocês? Professor Marcos, né, que você já conhece de atualidades, e eu estou aqui para apresentar mais um Aprendi Mais Essa. Então, vamos lá? Vamos ver o que você pode aprender hoje aqui no NEAF, né, aqui comigo com o professor. O tema é o seguinte: terremoto na Paulista. Bem, você pode estar imaginando que, será que houve aí algum protesto, né, contra a prisão do Lula ou a favor, sei lá. Então, nada disso, né? Uma brincadeirinha aqui gratuita, mas nada disso. O termo terremoto na Avenida Paulista não seria exatamente correto, mas a imprensa, e ela não tem assim tão profundo comprometimento em ficar explicando exatamente o que ocorreu, então fica muito mais fácil chamar de terremoto na Avenida Paulista, né? Dia 2 agora passado, né, semana passada, houve sim alguns edifícios, inclusive até do bairro onde eu moro, Vila Maria, eles andaram balançando, né, o que o pessoal acha que é em função de um terremoto. Então, na verdade, é um reflexo de onda sísmica que se propagou por toda aqui a placa tectônica aonde fica o nosso país, que não é pequeno, né, o Brasil, né, e nós ficamos aqui numa placa chamada placa sul-americana, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, no caso, quando você tem aqui, né, o slide, olha, prédios da região da Avenida Paulista e do centro de São Paulo foram esvaziados por volta das 11 horas, após relatos de tremores. Não há informações sobre feridos. E aí, como você já percebeu, está grifado um terremoto de 6,8 graus, né, na escala Richter, foi registrado na Bolívia, nosso vizinho aqui, da América do Sul, né? A Bolívia ela fica bem no coração aqui do continente sul-americano e é um país, esse sim, sujeito a ter terremotos. No caso do Brasil, o que nós vamos ter aqui é um reflexo desse terremoto, a onda sísmica, né? Para quem não sabe, para quem não lembra, a onda sísmica, como é que ela funciona? Imagine uma piscina numa manhã muito calma, a água superficial está tranquila, sem estar agitado pelo vento, e você pega aí uma pequena pedra e joga aí no meio dela. Aonde essa pedra cair, ela vai formar aquelas ondinhas que se propagam pela superfície da água, correto? Isso todo mundo já deve ter observado um dia na vida. Então, o que ocorre aqui na América do Sul, e também em outras partes do mundo, é que de onde você tem o chamado epicentro, a partir dali você vai ter as ondas sísmicas se propagando pela placa tectônica. Então o que chega aqui não é a primeira vez, né, em outros anos isso também já ocorreu, o que chega aqui são as ondas sísmicas, que como o concreto dos edifícios, ou qualquer tipo de concreto, não pode ser rígido, ele tem que ter aí vamos dizer assim, ele pode se expandir, né, com calor, se contrair com frio, então ele tem uma mobilidade, vamos dizer assim. Então, quando essa onda sísmica chega aqui pela superfície, né, pela placa tectônica, e passa pelo edifício, parte dessa energia vai se propagar pelo concreto, e aí o edifício naturalmente balança. Então não é um terremoto. Agora, dizer que o balançar do edifício é em função de um reflexo de um terremoto que ocorreu a 2, 3, 4 mil quilômetros daqui, seria mais correto, mas a imprensa trata isso de uma outra forma, não é? E aí você tem que o prédio da Petrobras, na Avenida Paulista, o Ministério Público na Rua Riachuelo, eles foram esvaziados, como você pode ver a imagem aí, das pessoas na calçada da Avenida Paulista.
E o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, afirmou que a corporação recebeu chamados de tremores na Paulista, no Centro, Vila Maria, Zona Norte, Anália Franco, né, na Zona Leste, entre outros locais. De acordo com os bombeiros, foram 112 ligações relacionadas com o terremoto na capital. E, claro, o que você teve então foi um reflexo desse tremor. É importante nós aqui do NEAF passar para você essa informação. Sim, é importante. Vamos pegar o caso aqui de 2 concursos, né, que eu já estou trabalhando. O concurso da Polícia Civil, Atualidades, e o concurso da Polícia Militar, onde você tem provas de geografia do Brasil. Então, no nosso caso, o professor, ele tem que avisar o candidato, olha, isso pode cair na prova? Pode, é perfeito, pode sim. Está dentro do prazo que estipulado no edital, está dentro da matéria estipulada no edital. Vamos pegar o caso da PM Geografia. Você tem aí essa questão das placas tectônicas, né, sobre o relevo brasileiro, que está sujeito a abalos sísmicos, né, de ondas sísmicas que se propagam através de pontos que, na sua maioria, vão ocorrer nos países andinos. Então, quais são os países andinos? Você pega ali a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile. São os países andinos, são chamados assim porque por esses países passa a mais longa cordilheira do planeta, a Cordilheira dos Andes, não é? Que você pode observar, em parte, aqui nesse slide à sua esquerda, aonde você tem aí essa marcação, né, que é o epicentro em vermelho, ali no país que é o coração da América do Sul, a Bolívia, e as ondas sísmicas se propagando. Já à sua direita, você tem a divisão de placas. E aonde você tem aí, no caso da Bolívia, o local, né, sujeito a tremores mais fortes aqui na América do Sul. Repare que acima, na América Central, você tem várias placas. E as falhas, não é? As bordas de placa, como são chamados assim a divisão dessas placas. Quando a gente vai para esse slide, você tem aqui o Oceano Pacífico, não é? Você tem aqui, ó, vamos pegar aqui no caso, tá? Ó, o Oceano Pacífico, placa A, que está no sentido Pacífico continente, e a placa B, que está no sentido continente Pacífico. Você está vendo aqui aonde as placas estão colidindo? Então, é daqui que sai, na maioria das vezes, os epicentros de terremotos. Agora, se a placa B, que está à sua direita, caminha no sentido da placa A, e a placa A caminha no sentido da placa B, nós estamos tendo aí, então, um choque de placas. Olha o que vai ocorrer com o passar de milhões de anos, elas vão se dobrando, formando a Cordilheira dos Andes, que é conhecida, né, e é chamada na geografia como um dobramento moderno. Então, quando nós pegamos aí, a partir de 50, 60 milhões de anos para cá, você tem exemplos de dobramentos modernos aqui pelo mundo. O Himalaia, que fica ali no sul da Ásia e é o mais alto dobramento do mundo. Os Alpes, que ficam no sul da Europa, é um dobramento moderno. As Rochosas, que pegam aí a América do Norte, né, o Canadá, os Estados Unidos, é um dobramento moderno. E a mais longa, né, cadeia de montanhas, dobramento moderno, que é o caso aqui, que a gente está exemplificando aqui no slide, que é a Cordilheira dos Andes. E um detalhe, viu, para você que está me assistindo até agora e querendo entender esse fenômeno.
O Brasil não possui dobramentos modernos, porque ele não tem montanhas. O Brasil tem picos, o Brasil tem chapadas, né? Se você pegar aí picos, pico da Neblina, pico 31 de março, pico do Jaraguá, aqui em São Paulo. Ele tem serras, Serra da Mantiqueira, da Cantareira, Serra do Mar, Serra do Guimarães. Então, e as chapadas, né? Como eu acabei de me equivocar agora, a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina. Agora, montanhas, o Brasil não possui. Então, ele possui, na sua maioria, serras, porque o nosso relevo, ele basicamente se divide em 3 partes, planalto, planície e depressões. Tá? E como é um relevo muito desgastado, as montanhas que existiam aqui já foram embora há muito tempo. Só que ao nosso lado, não é? E quando eu digo aqui ao nosso lado, eu estou falando aqui, ó, eu vou até mudar aqui a cor, ó, é por aqui que vai a Cordilheira dos Andes. Certo, candidato? Enquanto que o Brasil, que está aqui no meio, ele não tem dobramentos modernos. Agora, como está exemplificando aqui o nosso slide, a placa sul-americana vai nesse sentido e a placa de Nazca nesse sentido. E é por isso que quando você tem aqui o epicentro, não é? Como eu lembrei, você tem bem aqui o epicentro, isso forma a onda sísmica que vai se propagando pela placa tectônica sul-americana, que é onde fica aqui o Brasil, bem no centro. Certo, candidato? Então, vamos só mudar o slide aqui para dar um outro exemplo do que é o hipocentro ou epicentro, que é o que você está vendo bem aqui, não é? Ó, o epicentro ou hipocentro. E como as placas tectônicas, elas são sujeitas a receber essa onda sísmica que vai se propagando por ela ao longo de minutos, até 1 hora, tal. Então, como está dizendo aqui, o que são ondas sísmicas? Elas são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem, segundo superfícies concêntricas, devido à libertação súbita de energia do foco sísmico. Então, com isso, candidato, eu espero que fique claro para você que o que ocorreu na Avenida Paulista não foi um terremoto, mas sim reflexo das ondas sísmicas que passaram por ali, que, aliás, passou não só por São Paulo, Porto Alegre também foi registrado. Você tem, então, toda a placa tectônica onde está o Brasil, ela está sujeita a receber essas ondas sísmicas. Não é à toa que hoje em dia, né, esses aparelhos são cada vez mais eficientes, mais sensíveis. Quando há um teste nuclear, como acontece, ou como aconteceu aí recentemente com a Coreia do Norte, eles nem precisam falar que fizeram um teste da explosão de uma bomba nuclear. Os institutos do mundo inteiro, eles vão ficar sabendo, porque a onda sísmica que é provocada por essa grande explosão que é subterrânea, ela vai se propagar por todo o planeta. E os aparelhos vão detectar não só o grau de intensidade e velocidade, mas eles conseguem medir hoje a origem da explosão, onde ela ocorreu. Então nem precisa lá o senhor Kim Jong-un ficar dizendo, acabamos de fazer um teste, foi um sucesso. Então, explodir a bomba e esperar os Estados Unidos, o Reino Unido, ou até o Brasil, não importa, dizer, olha, houve aí uma grande explosão que veio de tal região da Coreia do Norte, assim, assim. Então, como lá não tem terremotos, é óbvio que ali foi feita uma explosão nuclear, que isso é possível, sim. Então, isso estou explicando, claro, para você ter uma ideia do que é essa questão das ondas sísmicas que se espalham aí por todo o planeta. Beleza? Então, com isso, eu espero
que fique claro para você sobre essa questão que ocorreu a semana passada, e a imprensa toda, né, do aqui de São Paulo e até nacional andou divulgando, que foi esse terremoto, né, na Avenida Paulista, que colocou aí bastante gente, evacuou aí um número razoável de pessoas, e que como é que isso pode cair numa prova? Para você da PM, no caso de Geografia do Brasil, né, ou em questões de atualidades, como é o que vai ser pedido na Polícia Civil, né, sobre esse tremor, né, essa onda sísmica que passou pela Avenida Paulista. Fechou? A gente se vê no próximo Aprendi Mais Essa.